Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós. Nesta hora eu quero render graças ao Senhor por tudo. Quero agradecer a Ele pela infinita misericórdia e bondade dEle sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê paz, nos dê saúde, que é necessário, né? Se o nosso corpo e a nossa mente está em paz, né? Todo o resto vai bem. Se nós tivermos saúde, né? Nós podemos correr atrás das demais coisas. Mas se a nossa saúde estiver balançada e a nossa mente conturbada, com certeza nada vai bem. Mas com o nosso Deus ao nosso lado, sempre, como Ele sempre está, Ele vai transformar, né, tudo em bênção. Porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. Quero deixar uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Então aqui, nós vemos essa história aqui nesse capítulo, no livro de Mateus. Esse povo foram atrás de Jesus, mas eles não foram atrás de Jesus para ter um encontro real, para recebê-lo, mas sim para suplicar que Jesus saísse daquela cidade chamada Gadara, né? Porque Jesus tinha feito um grande feito ali naquele lugar. Mas para esse povo, Jesus era prejuízo na vida financeira, né? E vamos ver aqui de novo. Você poderia, aqui já é o leitor explicando, né? O que eu acabei de dizer. Você poderia pensar que, depois do milagre que expulsou demônios de 2 homens que tinham sido oprimidos violentamente durante anos, as pessoas da região dissessem: Jesus, você é o cara, amamos o que você fez, agora podemos voltar aqui eles falam ao cemitério, né? E prestar homenagem aos nossos entes queridos e pôr flores em seus túmulos. Quem gosta de fazer isso, né? Quem gosta de ir ao cemitério, assim, para prestar culto aos mortos, né? Que a gente que conhece a palavra, a gente sabe que a gente não precisa fazer isso. Não é que essa pessoa aqui, o leitor, que está narrando aqui sobre a história do livro de Mateus, não conheça a palavra. Tanto que ele conhece, que ele fez aqui, né? Essa narração. Ele está fazendo aqui uma comparação. Porque todo mundo sabe que só há um Jesus, só há um Salvador. Todo mundo sabe que só há um Deus, que só através de Jesus podemos entrar no reino dos céus. Todos nós sabemos. Católicos, espíritas, evangélicos, todos, né? Os que não são, né? Todos sabem que só tem um caminho. Mas muito tenta distorcer, né? E aqui ele está falando que essas pessoas poderiam muito bem ter feito isso, agradecer, né? Glorificar o nome do Senhor. Mas não, eles não fizeram isso. Nem sequer chegavam perto destas pessoas. Elas eram assustadoras. Obrigado, Senhor, por terem vindo em nossa comunidade, mas isso não foi o que aconteceu. É aquele falando que elas podiam dizer, nós não podíamos nem chegar perto deles, aquele homem ali, né? Que era tanto demônio na vida daquele homem, que não tinha corrente, não tinha nada que segurava aquele homem. E o povo tinha medo de se aproximar dele, né? Mas nem por isso aquele povo ficou satisfeito, né? E ele continua dizendo: ao invés disso, eles queriam que ele fosse embora. Por quê? Porque Jesus era ruim para os seus negócios. Jesus tinha expulsado os demônios dos homens e os encaminhado para o rebanho de suínos, né, os porcos, né, que se atiraram de um penhasco.
Então, isso para os donos daqueles porcos não foi muito edificante, né? Para eles, aqueles perder aquela manada de porcos, com certeza para eles não foi bom. Por isso que eles falou que era para Jesus sair daquele lugar, daquele povoado. Porque aqueles porcos, na visão dele, ia dar muito lucros para ele. E quantas pessoas negam Jesus por causa do dinheiro? Quantas pessoas negam Jesus por causa da sua vida financeira? Porque não aguenta passar prova. Porque não consegue entender por que serve a Jesus e vive uma vida miserável muitas vezes, né? Uma situação difícil de enfermidades, de escassez, né? E aí não aguenta falar, eu não quero saber de Jesus não. Um Jesus que eu não posso ter nada, que eu vivo na escassez. Muitos pensam assim, mas muitos sabem que Ele está capacitando, né? Que Ele está nos instruindo para lá na frente testificar e vivificar a glória e o poder dele sobre as nossas vidas em todas as áreas. Aleluia. Não sei se os donos do rebanho eram judeus, porque se fosse, isso não foi uma coisa boa a se fazer. Um judeu fazer isso, né? Queria que Jesus fosse expulso dali por causa da vida financeira dele. Eles tinham vindo lucros, dinheiro com os porcos. E não havia mais como trazer bacon para as casas. Eles colocam aqui, né? Não teria como ele vender a carne, porque os porcos tinham se suicidado, tinham se lançado, né? Os demônios, na verdade, lançou os porcos no despenhadeiro, né? Era o fim dessa história. Então eles pensaram, não gostaríamos nadinha disso. Não gostamos nadinha disso. Isso é ruim para o nosso comércio. Vá embora. Às vezes Jesus pode ser ruim para os negócios de algumas pessoas. Tipicamente o tipo de negócio que traz sofrimento. E às vezes descobrir que... E se você descobrir que Jesus é ruim para os seus negócios, o que você precisa fazer é arranjar um outro emprego, né? Se a pessoa não te aceita naquele lugar como você é, como serva de Deus, como mulher ou homem de Deus, o que é que você vai fazer? Senhor, eu quero sair deste lugar, porque eu não quero sair da tua presença por causa de um emprego. Porque o Senhor que abriu essa porta pode abrir várias. Então não é necessário eu ficar aqui e abandonar o meu Deus. Então eu saio daqui na certeza de que o Senhor vai me dar outro emprego. É isso que o leitor aqui está falando, né? Que não é necessário você permanecer na situação que você está, sendo chacoteado, sendo até mesmo confrontado por causa da obra que Deus colocou na sua vida. Você pode sair daquela situação com Jesus e lá na frente o nome dele será glorificado. Ou você pode clamar a ele para entrar dentro da situação. Gente, eu já vi muito isso. As pessoas me afrontar, eu ter que passar muita humilhação e eu começar a dizer, Senhor, aqui ou eu ou ele, ou eu ou ela, porque do jeito que está não vai dar, mesmo que o Senhor coloque no lugar melhor. E assim era feito, assim foi feito, porque o nosso Deus, Ele é fiel, não há nada demasiadamente impossível para Ele, nada é impossível para Ele. Entendeu? É impossível para mim e para você. Mas quando eu clamo a Ele, Ele entra com justiça e Ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Na região dos Gadarenos, as pessoas
perceberam que Jesus não era bom para o que eles faziam e, portanto, eles queriam que ele fosse embora. E o Evangelho de Mateus nos diz: toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Que é o capítulo que a gente acabou de ler, né? Mateus 8:38. Então, adivinha o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus permaneceu ali, quando aquelas pessoas disseram: vai embora que está me dando prejuízo. Saia da minha cidade, saia da minha casa. Jesus continuou ali? Não, Jesus não é assim. Jesus ele não é intruso. Jesus ele é bênção. Aonde ele entra, ele faz mudança. Aonde ele entra, tem que haver mudança. Aleluia. E ele foi embora, né? Porque era isso que aquele povo queria. Que Jesus saísse daquela cidade, daquele povoado. Jesus não vai forçar o seu caminho para entrar na vida de quem quer que seja, incluindo a sua. Por isso você terá necessariamente que convidá-lo. Então, essa palavra aqui nos traz essa ilustração aqui, né? Para que nós íamos entender o mistério do Pai conosco. Nós temos que convidar Ele para estar na nossa presença, na nossa casa, na nossa vida. Não sei qual hora que você vai ouvir essa mensagem, mas eu quero que você convide Ele para caminhar contigo. Convide Ele para estar dentro da situação que você está vivendo, que você não aguenta mais. Não fuja da presença do Senhor. Não fuja da presença do Mestre. Mas convide o Mestre para estar com você nessa situação. Essa semana minha filha me chamou para entrar no propósito com ela. E nós começamos o propósito, ela de lá e eu daqui. E uma situação que aos olhos dela era impossível, porque tinha uma agenda marcada de uma consulta para quando chamar. Mas quando nós clamamos ao Senhor, eu falei: Senhor, entre nessa situação, meu Deus. Faz algo. Eu até falei com ela: se for preciso, a gente divide. A gente passa o cartão e divide, mas dessa forma não pode ficar. E a gente paga junto, porque Deus ele faz essas coisas. E aí Deus deu aquele impulso, deu a direção para ela, e ela correu atrás mais do esposo dela, e para a honra e glória do nome do Senhor, tudo foi feito de um dia para outro. Uma situação que parecia que não ia ter saída, que ia ser obrigado a pagar, sem termos nem condições de pagar, pela fé, porque é pela fé que a gente vive. De repente Deus fez assim, ó, de um dia para o outro. Ela me pediu para a gente, eu já estava orando pela situação, que a gente sempre ora, a mãe sempre ora pelos filhos e pelos netos, pela família. E quando ela falou, eu falei: Senhor, misericórdia, olha a situação. E aí Deus fez e abriu as portas. Porque esse é o Deus que você e eu servimos. Eu esses dias ouvi uma mensagem de uma irmã falando: olha, a gente pode até adoecer, mas a gente não pode ficar, permanecer na enfermidade. Porque nós servimos a um Deus que cura. Como é que eu vou pregar cura se eu só vivo doente? Como é que eu vou pregar que Ele cura se eu só vivo doente? Que Deus é esse que eu estou servindo? Eu estou servindo a Deus ou não estou? Eu sirvo a Deus. E Deus está comigo, está contigo, está na tua casa, na minha casa. E Ele entra para fazer mudança em mim, na minha história, na tua história. Do jeito que nós estamos é que nós não podemos permanecer. Também ouvi outra história de que nós temos 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca, temos o nariz, mas você já observou que ele tem 2 lugares para se respirar? Para sentir o cheiro, né? O olfato, né? Ouvido para escutar, 2 olhos para ver e uma boca para falar. Ou seja, sejamos tardios para falar aquilo que não agrada ao Senhor. Atentos para olhar e observar, né? E também atentos para ouvir mais, ver mais, sentir mais como é que está o clima, não é assim? E ó, fechar a boca. Só quando o Senhor mandar, agora fale.
Aleluia. Porque é assim que tem que ser. Senão ele teria nos dado duas bocas, né? Então que Deus venha assim nos dar sabedoria. Que nós vamos ser sempre cheios do Espírito Santo e guiados por Ele. Para que o nome do nosso Jesus seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Se está tudo errado, está tudo bagunçado, se eu sou serva de Deus, se eu estou orando e clamando e não estou vendo sinal, tenho que especificar a minha oração, aprofundar, não sair da presença dele, não mandar ele sair, porque o errado está aqui e não dele. E é ele que tem capacidade para me incapacitar e para me mudar e moldar, porque ele não muda. Ele é imutável e ele não erra. Ele é a própria sabedoria. Amém? Fique com essas palavras. Não desista deste Jesus. Peça a Ele para abrir os teus olhos, para fazer você entender o que Ele está te falando e para ouvir mais a voz dEle e falar menos. Que a graça e a paz do Senhor permaneça conosco. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Fiquem na paz, um bom descanso.